até na novela o pessoal tá falando de holding familiar. E eu achei muito legal essa adaptação para essa nova versão da novela Renascer, que foi onde o José Inocêncio, na versão original, ele falava que ia fazer um testamento para os herdeiros dele. Já nessa nova versão, ele fala que vai fazer uma holding familiar, porque ele está preocupado com os bens que ele lutou a vida inteira para construir, como que ele ia ser distribuído aí para os herdeiros dele. Bom, e eu achei muito legal o jeito que colocaram na novela, ele falando como uma pessoa que não tem conhecimento de uma holding familiar, como é a maioria das pessoas, e eu tô aqui para ajudar vocês a conhecerem um pouco mais sobre esse instituto que certamente vai acabar com todas as outras formas de sucessão, até porque ele fala aqui na novela, por exemplo, que a Kika, que é a advogada, essa daqui, vai tocar o processo de sucessão. Na verdade, a holding não é um processo de sucessão. Ela é uma organização, ela é um planejamento estratégico tributário que vai ajudar com que ele, no caso aqui o personagem, diminua os custos que eventualmente os filhos deles teriam com tributos de ordem de sucessão, quando ele falecesse, e também, como ele disse, no decorrer da cena, ele fala que ele quer direcionar cada patrimônio com quem que vai ficar o quê. E isso é uma coisa muito interessante que acontece na holding, porque os próprios pais, os próprios detentores dos bens, eles podem, de forma discricionária, à vontade deles, distribuir o patrimônio, logicamente não podendo atacar a legítima, como eu falei lá na questão do testamento, para os filhos, de uma forma que cada filho receba aquela parte que é mais adequada para ele. O meu filho é muito bom em administrar, então eu vou deixar a empresa. O meu outro filho é muito bom para cuidar do gado, então eu vou deixar a fazenda. Então, assim, uma coisa que no inventário teria que haver uma discussão. Já na holding não tem esse problema, porque ela faz esse planejamento, e o planejamento é feito pelos pais ou pelos detentores do patrimônio ainda em vida. E ele fala assim, é um processo de sucessão. Então eu queria deixar claro que não é exatamente um processo de sucessão, é uma organização, até porque nem existe a sucessão, né? O grande intuito da holding é evitar qualquer tipo de sucessão. E se Deus quiser, no futuro vai acabar o inventário, porque esse instituto da holding familiar, ele é tão melhor que, se as pessoas tiverem conhecimento, certamente não vai existir mais inventário, não vai existir mais testamento, não vai existir mais doação com reserva de usufruto, porque todos esses institutos que existem hoje, que já existem, eles não são tão eficientes e nem tão seguros quanto a holding familiar. E seguindo a cena, ele fala que eu acho muito interessante, que é uma preocupação que muitas pessoas têm, né, de organizar o patrimônio enquanto ainda está em vida, para não haver disputa entre os herdeiros, discussão entre mãe, filhos e pais, etc. Ele se planeja utilizando-se da holding familiar. E na sequência ele manda a Kika, que é a advogada dele, falar sobre explicar um pouquinho sobre a holding. E ela fala de forma sucinta, óbvio que é uma novela, não dá para explicar muito bem, e é por isso que eu tô aqui para explicar para vocês. Ela fala assim, nós vamos abrir uma empresa, né, e distribuir as cotas para os herdeiros. A base da holding familiar é isso, mas não é só abrir uma empresa. Abrir a empresa é uma parte. Todo outro planejamento estratégico da forma de alocação das cotas, dos bens, dos tributos que tem com relação a cada determinado bem imóvel, bem imóvel urbano, bem imóvel rural, tudo isso é um planejamento que tem que ser feito e sentado com o próprio pai, mãe, aquele que tem o patrimônio, para organizar de uma forma mais efetiva e mais vantajosa para cada caso em específico. Não tem como falar, e não teria como falar na novela, de uma holding específica ali para o Zé Inocêncio, até porque seria um termo técnico, ia ser chato demais. Então você tem que analisar caso a caso. Mas ela falou de forma sucinta, basicamente realmente abrir uma empresa e as cotas serem distribuídas aos herdeiros
onde o pai e a mãe ficariam responsáveis e detentores do poder dessa empresa. Então, assim, em resumo, é correto, mas não é tão simples como se passou ali na novela. Mas eu achei sensacional, tá aí, vou deixar o link do trecho para vocês assistirem e se você gostou, se foi útil esse comentário para você, curte, compartilha, me segue aqui no canal no YouTube, segue no Instagram e até a próxima, valeu, obrigado.